Senhoras e senhores, bom dia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de desligar seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para um modo silencioso. Iniciamos esta sessão que está prevista pela audiência pública número 004/2018/NTT, de acordo com a deliberação de número 198, de 25 de abril de 2018, e considerando também o disposto na Resolução 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez divulgação do aviso desta audiência no Diário Oficial da União, seção 3, página 124, do dia 3 de maio de 2018. O aviso também foi publicado no dia 11 de maio de 2018 nos seguintes jornais: Folha de São Paulo, nível nacional e Valor Econômico. Foram enviados convites eletrônicos para autoridades do Governo Federal, da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados e também para entidades interessadas no tema. A documentação completa, ao objeto da audiência pública, número 004/2018, está disponível desde as 8 horas, horário de Brasília, do dia 5 de março de 2018, no endereço eletrônico da NTT, www.ntt.gov.br, audiência pública número 004/2018. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente da audiência pública número 004/2018, o senhor Leopoldo Cunha. O presidente desta sessão presencial e ouvidor substituto da ANTT, o senhor Leonardo Cavalcante. A secretária desta audiência, a senhora Lorena Silva, e a procuradora federal da AGU, na ANTT, a senhora Neila Moura. Com a palavra, o presidente desta sessão, o senhor Leonardo Cavalcante. Senhoras e senhores, bom dia. Está aberta essa sessão presencial prevista pela audiência pública número 4/2018, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Essa audiência pública tem por objetivo colher subsídios ao aprimoramento da proposta de resolução que dispõe sobre os critérios de solução de controvérsias nos setores ferroviário e de infraestrutura rodoviária da Administração Pública Federal sobre regulação da ANTT. Os procedimentos previstos, gostaria de destacar a agenda do evento, que está disponível nas telas, todos os horários. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas das 8 horas, dia 4 de maio de 2018, até as 18 horas, dia 18 de junho de 2018, horário de Brasília, por meio do formulário de envio de contribuições disponível no site da ANTT, no endereço eletrônico www.ntt.gov.br, audiência pública número 4/2018, ou por via postal para o endereço da sede da ANTT, no setor de Clube Esportivo Sul, trecho 3, lote 10, polo 8, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.200.003, ou durante essa sessão presencial, quando o chamamento dos interessados se manifestar. A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estarão condicionados ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 4/2018, que será disponibilizado no site da ANTT.
As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que seu autor ou seu representante legal tenha registrado sua participação. E as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seu conteúdo e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Portanto, senhoras e senhores, convido agora o presidente dessa audiência pública, o senhor Leopoldo Cunha, para fazer a apresentação da proposta. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação por meio de apresentação de slide, então me levanto. Bom dia, meu nome é Leopoldo Faz da Cunha, eu sou coordenador de assuntos extrajudiciais da Procuradoria da NTT e essa audiência versa sobre medidas de solução de controvérsias. Entre as medidas estão incluídas tanto a parte de mediação quanto a parte de arbitragem. Para fazer uma apresentação a vocês, a apresentação será dividida em 8 partes. Primeiro, a apresentação do projeto, depois a fundamentação legal sobre a qual a gente se baseia, e posteriormente a aplicação desses institutos em outros órgãos da administração pública e o detalhamento da norma em si. Bom, o objetivo do projeto é dividido em 2 partes. Primeiro, para tratar sobre arbitragem, ou seja, sobre as relações nas quais a administração pública é submetida a um ambiente paraestatal para a solução de controvérsias, como uma câmara de arbitragem. O segundo é o arbitramento de controvérsias, no qual a agência atua como um agente de solução de controvérsias entre agentes privados. O foco hoje dessa audiência pública vai ser voltado exclusivamente para a parte de arbitragem. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o modelo proposto de todo o projeto, e o foco atual que a gente está discutindo hoje é especificamente o tópico relacionado à arbitragem. Bom, só para fazer um breve digressão histórica aqui, legal da fundamentação do tema. Após a Constituição de 88, o tema começa a ser tratado na Lei 9.307, de 96, e aí surgem várias discussões relacionadas ao tema, se a administração pública poderia ou não ser submetida a esse instituto, discussões relacionadas também a direitos disponíveis, direitos indisponíveis, como que isso se relacionava com o direito público. Ao longo do tempo foram tendo algumas alterações legislativas. Uma das principais alterações legislativas que impactaram diretamente a agência ocorreu exatamente com a Lei 10.233, na qual previu, entre uma das cláusulas essenciais dos contratos, a previsão de mecanismos alternativos de solução de controvérsias, que é, no caso da concessão, o artigo 35, inciso 16, e no caso das permissões, o artigo 39, 11. Mesmo assim, ainda continuou-se algumas discussões sobre o assunto. Houve uma edição de uma lei que tratava sobre autocomposição, a 13.140 de 2015, continuou discussão relacionada ao assunto, até que, por fim, se encerrou com a edição da 13448, que adveio da MP 752. Nesse, tornou-se muito claro que tais institutos poderiam ser aplicados diretamente ao setor rodoviário e ao setor ferroviário. Optou-se também, então, por a gente regular também o tratamento nessa resolução para as permissionárias. Atualmente na agência, em contratos de permissão, o que a gente trata especificamente é sobre o semiurbano. Então, eu acredito que aqui tem algum representante do setor de semiurbano? Eu acredito que assim, o foco primordial dessa audiência vai ser focado tanto em um quanto em outro, mas o direcionamento mais interessado, pelo menos que a gente tem recebido nas contribuições, são de agentes interessados na relação com as concessionárias. A título de curiosidade, para a gente entender, apesar dessas discussões teóricas que teve ao longo desde a promulgação da Constituição de 88, o conceito de arbitragem no Brasil sempre foi bastante aplicado, em especial também com relação às questões ferroviárias. A título de curiosidade aqui, eu trago uma decisão arbitral de 1923, do general Cândido Rondon, quando ele discutiu sobre questões contábeis relacionadas à ferrovia Madeira-Mamoré. Então, assim, percebe-se claramente que isso, na verdade, a relação entre a arbitragem e o direito público brasileiro já é algo de longa data. Tem também o caso Lages, que foi julgado pelo STF em 1973, que trata também desse assunto. Então, a gente acredita que está extremamente estruturado, tanto ao longo da tradição, quanto ao longo com os normativos que a gente apresentou. O projeto, e isso é importante frisar,
ele vem com uma postura extremamente organizada de tentar ser o mais legalista possível, no sentido de não gerar futuras discussões no Poder Judiciário, então dar estabilidade para os agentes que estão interessados na norma e tornar o mais transparente possível. Atualmente, hoje na agência, a gente já tem alguns processos de arbitragem ocorrendo, então a regulação desse instituto dentro da agência visa também dar tanto transparência para a gente nas análises quanto para o setor regulado, para saber como que vão ser os parâmetros, como que isso vai se desenvolver. Essa análise ela não se fechou só exclusivamente ao setor de transportes terrestres. Ao longo dos estudos, a gente também abrangeu nas análises outras agências reguladoras, inclusive a Uncitral, que é um órgão da ONU, que tratava sobre essas questões de contrato. É interessante tocar no aspecto de cada uma das agências que foram analisadas nos estudos. Por exemplo, a Anatel foi analisada, a ANEEL foi analisada, porém, a particularidade da Câmara dela da Câmara de Comércio e de Energia Elétrica traz para ela uma singularidade diferente de todos os outros setores regulados. Então, acaba que a estrutura da ANEEL não seria apropriada para as nossas discussões. No caso da ANTAC, a gente utilizou bastante o decreto 8465 de 2015, que trata inclusive sobre o caso de Libra, que está sendo discutido. No caso da ANAC, a gente tem um diálogo muito próximo, em especial em razão da 13448, porque essa lei também abrange o setor aeroportuário, então a gente tem comunicação bem intensa. Mas de longe, o que foi mais importante foi a ANP. A ANP hoje é a agência reguladora, pelos estudos que a gente levantou, que mais tem desenvolvido arbitragem, que já tem uma estrutura organizada nesse aspecto. Então, tivemos muitas reuniões, discussões, contatos. Eu estou vendo algumas pessoas que estão aqui, que participaram também da consulta pública que eles fizeram no final do ano passado. Foi uma discussão de grande produção, foi bem interessante. E a grande distinção entre a nossa decisão e a decisão da ANP é que a ANP opta por colocar todas as relações, as normas relacionadas à arbitragem dentro do contrato. Isso foi um objeto de bastante discussão interna e a gente optou por tratar os assuntos relacionados à arbitragem não no contrato, mas numa resolução. Primeiro porque, se a gente estipulasse no contrato, ele se limitaria àquela realidade contratual específica e não trataria dos outros contratos que têm cláusulas arbitrais um pouco mais abertas. Outra coisa, a gente entende que quando com a assinatura do contrato, com a assinatura do contrato de concessão, entende-se que ele estava disposto previamente a pactuar a arbitragem. Então, a norma, como isso se daria, isso seria uma liberdade da administração pública. Então, foi uma opção regulatória, inclusive para tratar das questões dos contratos anteriores a essa análise que a gente está desenvolvendo. Uma das inovações, um dos tópicos centrais que a gente trouxe foi a questão da definição dos direitos disponíveis. Por que a gente trouxe essa definição? Foi dividido em duas partes. A primeira, definiu-se o que seriam os direitos disponíveis, tratando então do que a administração estaria disposta a discutir num ambiente arbitral. E, num segundo ponto, trouxe o que a administração pública não está disposta a tratar sobre esse assunto. Os tópicos, os incisos que foram tratados estão em tela. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, até porque o tempo não permite. Mas, se vocês repararem, os 6 itens, 3 estão previstos na própria 13448. O inciso 5º também está, só que ele está previsto em outro artigo da 13448, quando ele fala da prática da relicitação. E os outros foram detalhamentos de questões que a gente já vem reparando que está sendo apresentada constantemente. Além disso, optou-se por dar a possibilidade de estabelecimento de um compromisso arbitral pelo parágrafo único desse artigo, no qual assuntos que não foram tratados no inciso anterior possam ser analisados e discutidos. Mas isso vai ser necessário uma análise mais factual, uma análise de cada caso, para poder definir. De qualquer forma, independentemente disso, a declaração de direitos indisponíveis torna muito claro qual é a limitação desse aspecto de discussão. Então, quais foram as opções pelos direitos indisponíveis? O que é conceituado de forma mais clara como direito disponível, a natureza e titularidade pública do serviço concedido ou permitido, o poder de fiscalização, que aí advém do próprio poder normativo, poder de polícia da agência, e o pedido de rescisão do contrato por parte da concessionária. Esse inciso 4º ele foi previsto porque está na própria lei de concessões, então a gente está realmente só mantendo a determinação normativa.
Outro tópico que eu acho que traz alguns questionamentos, algumas discussões que a gente já vem levantando há bastante tempo, é com relação às questões das informações sensíveis. A questão relacionada à informação sensível, a gente teve como base duas estruturas centrais. A experiência que o CAD já vem desenvolvendo com relação a isso e também as indicações da UNCITRAL. O que a gente optou por definir? Há diversos documentos públicos, porém, a gente entende que vários desses documentos públicos possuem informações sensíveis. O que isso quer dizer? De forma harmônica com a Lei de Acesso à Informação, a gente tenta dar o máximo de transparência e acesso aos agentes, até porque as decisões que forem dadas em ambiente arbitral podem servir de referência e parâmetro para outros concessionários ou outros permissionários que tenham situação semelhante. Porém, mesmo assim, é importante que a administração pública tenha zelo e cautela com relação a informações sensíveis que sejam discutidas naquele ambiente. Então, o que foi definido inicialmente? Primeiro, os documentos públicos. Ou seja, a comunicação prevista no artigo 5º, que, se os senhores forem olhar na minuta proposta, trata sobre os pedidos de iniciação de tratativas com relação a esse assunto, a resposta da NTT, o aviso de instauração da arbitragem, a defesa apresentada no ambiente arbitral, quaisquer outras declarações escritas ou observações escritas contestáveis, ou seja, qualquer tipo de petição, documento que trate sobre esse assunto e que tenha informação relevante, o relatório pericial, ou seja, caso a questão relacionada tenha alguma necessidade de perícia, algum tratamento mais sensível, essas informações em tese esse documento é público, e as decisões do Tribunal Arbitral. Então você pode se questionar do seguinte: se o relatório pericial é público, todas as informações que estão ali dentro são públicas? Não. Obviamente todo documento tem que ter uma versão sigilosa e uma versão pública. A versão pública traria especificamente elementos relacionados à tese, discussões relacionadas ao assunto a ser tratado. Então, informações sensíveis da empresa, informações de cunho concorrencial, essas serão preservadas. Onde que a gente trata sobre quais dessas informações são públicas ou quais dessas informações são reservadas? E aí vem nos artigos seguintes. Então, houve-se uma separação com rol exemplificativo. A agência se avoca à responsabilidade, até pelo princípio da publicidade, de definir no último tópico de decisão definitiva quais dessas informações são públicas ou quais dessas informações são reservadas. E mesmo assim, esse rol ele não é um rol taxativo, ou seja, as informações que forem definidas ali servem para balizar a análise das partes, mas de forma alguma limitam o agente, o especialista, o técnico que esteja analisando a definir, só posso analisar tais documentos como sigilosos e o restante seria público. Tais informações têm que ser analisadas caso a caso e definidas, porém usando como base o rol exemplificativo. É interessante citar também essa parte, que é o processo de mediação. Um dos contatos que a gente teve com a ANEEL, verificou-se que grande parte das questões relacionadas ao setor eram resolvidas primordialmente pelo ambiente de mediação. Então, por estudos, por levantamentos, a gente percebeu que recomendava-se pela toda a doutrina internacional que previsse um ambiente para a mediação até para o saneamento da questão. Então, optou-se por estruturar com uma cláusula escalonada, ou seja, é etapa essencial do processo pedido de pelo menos uma tentativa de mediação. Essa etapa ela é interessante tanto para a agência quanto para os concessionários e para os permissionários. Por quê? Se vocês forem ver, por exemplo, a relação entre diferença de custo de um procedimento arbitral e de um procedimento de mediação, vocês vão ver que a diferença financeira é grotesca, é gigantesca. Então, outro cuidado que a gente teve com relação a isso, para redução de custos, redução de discussões, foi a definição de prazos extremamente claros. Por que essa definição de prazos tão determinados, tão claros? Uma das maiores questões de anulação, um dos maiores tópicos para anulação de uma decisão arbitral no Poder Judiciário está intimamente vinculada à questão de desrespeito a estruturas formais. Com a definição de prazos extremamente determinados, a gente entende que se mitiga o risco de judicialização dessas normas, dessas decisões, que é exatamente o que a gente quer evitar. Então, outra questão que é importante é a gente expor as questões sensíveis, por exemplo, de natureza cautelar e de urgência. Optou-se por, basicamente, a lógica é a seguinte: antes da instalação do procedimento arbitral, tais questões podem ser levadas ao Poder Judiciário. Após o início do ambiente arbitral, tais questões são levadas ao árbitro, e o árbitro, por sua vez, requer ao Poder Judicial a execução desse pedido.
Isso é basicamente reprodução do artigo 22A e 22B da Lei 9.307. Por que a gente optou por trazer esses termos à resolução? Algumas partes nas reuniões questionaram se isso não era só reprodução do texto normativo. Não é, porque tais textos, na própria lei, no 22A e no 22B, eles falam, poderão definir as partes. Ou seja, no nosso caso, a gente entende que será assim. Ou seja, essa é a norma na qual a gente entende que funcionará o ambiente arbitral na questão de decisões cautelares e decisões de urgência dentro da agência. Na questão dos custos, basicamente foi uma reprodução da 13448 com um detalhamento um pouco maior para transparência e previsibilidade. Ou seja, as despesas necessárias ao funcionamento, instalação, definição, serão adiantadas pela parte que estiver requerendo a arbitragem. Como geralmente, tradicionalmente, quem requer a arbitragem é a parte privada, entende-se que a parte privada adiantaria esses custos. E aí essa discussão, a NTT só ressarciria essa parte se fosse condenada no ambiente arbitral. Isso está definido na própria lei, e uma das justificativas que foram levantadas ao longo do texto normativo foi que isso era por questões orçamentárias. Ou seja, dispor no orçamento público sobre tais custos totalmente imprevisíveis seria insustentável. Com relação à questão do corpo arbitral, a formação do corpo arbitral, utilizou-se como parâmetro, como base, o decreto 8.465 de 2015. No seu artigo 5º, ele define quais são os elementos, ou seja, gozo da capacidade civil não está impedido conforme os elementos que definem no Código de Processo Civil e outros mais. Além disso, a gente colocou um critério a mais. Pelo menos um dos árbitros será advogado, sem prejuízo da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos anteriores. Ou seja, além dos requisitos definidos anteriormente, um dos árbitros do ambiente teria que ser advogado. Por que essa definição? Não por defesa de classe ou qualquer coisa nesse sentido, mas para garantir que todo o processo se desenvolveria numa estrutura legal. Por quê? Uma das questões que a gente viu ao longo de entrevistas e de debates com câmaras arbitrais, com outros agentes envolvidos, era que quando havia-se uma formação de corpo arbitral, formada basicamente por técnicos divergentes, às vezes a decisão final arbitral não era exequível, ou tinha alguns detalhes formais que tornavam inexequível a decisão arbitral. Por isso a gente optou por tentar antever essa questão e evitar esse tipo de problema, colocando pelo menos um como advogado. Preferencialmente, e aí isso não está nem determinado em norma, que seja o presidente da corte. Com relação a casos excepcionais, por exemplo, caso tenha mais de uma parte envolvida no processo, ou caso tenha debate entre as partes sobre a escolha do terceiro árbitro, coisa nesse sentido, a gente optou por respeitar o regulamento de cada Câmara. Essa opção foi tomada por duas razões. A primeira, porque os nossos contratos, principalmente de concessão rodoviária, já alguns prevêem determinada Câmara, outros prevêem outra, e por a gente entender, por exemplo, que estamos começando a estudar esse assunto, ao passo que as câmaras arbitrais já têm uma expertise no tratamento de questões mais sensíveis. Então a gente resolveu tratar de forma respeitosa o ambiente definido pela própria Câmara para a solução dessas controvérsias. Nada justifica, por exemplo, que caso a gente já amadureça as questões ou tenha algum tratamento que possa fazer numa revisão normativa, a gente possa ajustar esse tópico. Esse mesmo assunto, essa mesma fundamentação se aplica ao rito e às decisões arbitrais. Optou-se por dar preferência aos regulamentos definidos nas câmaras, ou seja, tendo em vista somente a manutenção dos elementos básicos. A arbitragem será realizada em Brasília, tendo em vista que aqui é a sede da agência. A língua portuguesa como idioma oficial, também norma definida na 13448, e a indicação de assistentes periciais da necessidade de perícia. Basicamente isso. Na decisão arbitral, a mesma coisa. Proibida a equidade, como está definido na própria lei de arbitragem, no caso de envolvendo agente público, fundamentado nas leis brasileiras e nas normas expedidas pela NTT. O que acontece? Por que a gente fez essa referência direta? Em razão do poder normativo da agência. Quando a agência tem como capacidade a geração de norma abstrata para tratamento de assunto geral, entende-se que ali está definido seu poder normativo e que tem aplicabilidade no ordenamento pátrio. Logo, nada mais justo do que levar isso em consideração na hora da análise do ambiente arbitral. Por fim, a gente trouxe a discussão alguns contratos mais antigos, eles não prevêem a cláusula arbitral ou prevêem a estruturação com um corpo de peritos, alguns detalhamentos mais abstratos.
O que a gente traz? Pela 3448, previu-se que tais contratos poderiam ser aditados prevendo uma cláusula arbitral expressa. Por isso a gente dá essa possibilidade nas disposições finais. Outro tópico que a gente teve muito zelo foi, por exemplo, quando questões se relacionarem exclusivamente com a administração pública, tal resolução não vai ser aplicada. Por quê? Porque dentro da administração pública, quando tratar com agentes públicos, existem outros instrumentos já previstos em outros regulamentos que a gente entende que pode ser até um pouco mais apropriado para essas questões. Por fim, optou-se por deixar muito claro, com relação aos contratos que não prevêem uma Câmara Arbitral específica, a gente já estipula que a agência se submeta ao decreto regulamentador que está previsto no artigo 31, parágrafo 5º da 3448. É isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido de forma a elucidar as questões. Muito obrigado. Agradeço, Leopoldo Cunha, pela apresentação, eu acho que foi bem esclarecedora. De acordo com os procedimentos previstos da audiência, faremos agora um intervalo de 15 minutos para recebimento de contribuições por escrito e para inscrição para manifestação oral. A gente dá continuidade à audiência às 10 horas e 20 minutos. Dando continuidade à nossa audiência, vamos iniciar agora o pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Para que se tenha a melhor qualidade na gravação do áudio, solicito que os inscritos façam sua manifestação utilizando o microfone aqui do púlpito, à direita, mencionando primeiramente o seu nome e, caso esteja representando alguma instituição, o nome da instituição que está representando. Gostaria de chamar agora o primeiro inscrito, o senhor Regis Dudena, gerente jurídico da NTF. Bom dia a todas e todos, eu sou Regis Dudena, da NTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Antes de tudo, gostaria de mais uma vez parabenizar a agência e seus servidores pelo trabalho, enfim, por todas as discussões e, sobretudo, por abrir esse espaço para diálogo, enfim, para que as primeiras conversas, as primeiras perguntas já possam ser feitas já numa sessão presencial, antes mesmo da nossa manifestação eventual por escrito. Gostaria de parabenizar o Leopoldo Cunha pela apresentação, que já de logo tirou algumas dúvidas. Eu tenho alguns pontos e, como a NTF tem feito nas audiências que tem a oportunidade de participar, a gente queria usar essa sessão presencial muito mais para tirar dúvidas do que propriamente para fazer contribuições ou manifestações de pedidos de alteração ou algo que o valha. Então, assim, eu listei algumas coisinhas que na leitura da última minuta que está no processo da resolução, e eu queria apresentar, enfim, na medida do possível, colher de vocês já quais seriam os indicativos de resposta que vocês teriam. E para começar, enfim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, já no artigo 1º, a resolução diz que a resolução se aplica para controvérsias entre a NTT e seus entes regulados. E aí aqui é já a minha primeira pergunta. Eu queria ter mais clareza se vocês estão entendendo que qualquer espécie de controvérsia que venha a ser submetida à arbitragem, por exemplo, envolvida entre regulados, essa resolução não se aplicaria. E assim, lendo lá no final, se não me engano, o artigo 22, a hora que fala especificamente sobre agentes públicos, lá existe expressamente uma exclusão de que entre agentes públicos não se aplicaria. Então, assim, só queria que ficasse claro se entre agentes privados, ou seja, entre concessionários e off, por exemplo, se
vocês estão prevendo que não haveria aplicação dessa resolução. O segundo ponto, e aqui eu já entro em uma questão que me parece que foi visitada pelo Leopoldo durante a apresentação, mas que nos causa um pouco de preocupação, que é o entendimento da agência de que quem litigia são os concessionários, são os regulados. No artigo 5º, vocês colocam que ela será iniciada com um protocolo dirigido à agência. Então, assim, para mim, está claro que a resolução está dizendo: nós da ANTT nunca vamos litigiar com vocês, nunca vamos recorrer à arbitragem. Eu vejo com uma certa ressalva, e eu só queria ver se, enfim, o que está de fato pensado quando vocês colocam que só será iniciado um procedimento arbitral com protocolo dirigido à agência. Então é isso mesmo, vocês estão pressupondo que nunca a agência vai ingressar. No artigo 6º, e aí aqui queria enfim, colocar um pouquinho mais de tinta na minha manifestação, isso fica um pouco mais grave, porque vocês colocam que a ANTT rejeitará. Me parece que quando nós estamos falando de arbitragem, eu vejo com uma certa ressalva uma das partes de uma contenda ter juízo de admissibilidade do processo arbitral. Seria como dizer, para eu levar para o judiciário, a ANTT vai ter que dizer que eu posso levar para o judiciário. Porque, mutatis mutandis, a gente tem que entender o tribunal arbitral com o mesmo status do tribunal judicial, porque senão não faz sentido. Então, assim, esse é um artigo que, assim, muito dificilmente a gente vai conseguir, numa eventual manifestação por escrito, que ainda não está finalizada por parte da NTF, mas provavelmente esse é o artigo que nós vamos visitar com mais tinta, porque juízo de admissibilidade feito por parte do processo, me parece que existe uma confusão na leitura de qual é o papel de cada uma das partes num processo arbitral. E aí, de novo, assim, lá no artigo 8º ao artigo 10º, na hora que fala do sigilo, também ressurge esse resquício, e aí muito bem o Leopoldo fez no começo ao diferenciar qual que é o papel de arbitramento da agência de um procedimento arbitral. E aí, assim, lá no artigo 8º ao 10º, me parece que de novo cai um resquício do papel de arbitramento da agência, quando não foi você que fez, foi a agência, quando a agência coloca na resolução que caberá à ANTT dizer se aquilo é sigiloso ou não. Não me parece que deva caber a uma das partes dizer algo sobre o processo arbitral. Me parece, de novo, que isso é, sim, um papel do próprio tribunal arbitral. E também aqui, eu acho que vocês tentaram ser bastante cuidadosos, e eu parabenizo a equipe que mexeu nessa parte, ao fazer as ressalvas de todos os sigilos. Eu só fiquei com uma preocupação, lá no artigo 9º, no inciso 9, vocês fazem referência à lei, fazem referência especificamente ao artigo da lei que fala de sigilo. Me parece que a intenção aqui era vocês dizerem, olha, ficam ressalvados os sigilos legais. Lá na lei é isso que está escrito. Só que o texto lá do artigo da lei, em que a resolução faz referência, diz a lei não afasta os sigilos. Aí aqui no artigo 9º, inciso 9, vocês falam, nós não afastamos o artigo da lei. Então, assim, me parece que a intenção era de não afastar os demais sigilos legais, e vocês acabaram fazendo uma referência que eu não sei se atinge o objetivo que vocês pretendiam, de garantir que, enfim, se há sigilos legais, esses sigilos legais serão mantidos, até porque eles não poderiam ser afastados por uma resolução da agência. E o último ponto, que foi também visitado pelo Leopoldo na apresentação, e que eu fiquei com uma certa dúvida, e aí, de novo, é a mesma pergunta, até porque eu não tenho a posição das minhas associadas em relação a isso, mas eu queria entender um pouco melhor. A questão das custas, lá do artigo 15. A gente, enfim, tem essa discussão em processos concretos, e aí eu cito concretamente a subconcessão da Norte Sul. Na audiência pública da Norte Sul, o resultado que saiu no relatório faz referência que as custas serão pagas por aquele que acionar. Aí vem a pergunta, assim, mais uma vez vocês estão aqui cravando que será pago pela concessionária. E aí eu tenho algumas dúvidas. Uma é que não só necessariamente a concessionária pode participar de um processo arbitral,
Mas aí a dúvida fica, bom, a ideia foram duas coisas que correram em paralelo e provavelmente a audiência pública da Norte-Sul vai ter que ser revista para mudar isso lá, ou eventualmente não, essa é a posição de fato da agência daqui para frente e seguirá. Aí eu deixo, enfim, como pergunta também, de novo, será que não valeria a pena, como a resolução é algo aplicável mais geral para diversos contratos da agência, será que não valeria que esse mecanismo fosse um pouco mais flexível? Mas, de novo, para ser bem sincero, eu até acredito que o posicionamento das minhas associadas seria preferir do jeito que está, mas, enfim, muito mais para construir a solução em vocês do que para já propor alguma coisa. De novo, eu parabenizo e deixo registrado que possivelmente a NTF também fará uma manifestação por escrito. Muito obrigado. Agradeço o Regis Dudena, gerente jurídico da NTF, pela contribuição. Leopoldo vai fazer alguns comentários. Bom dia, Regis. Mais uma vez, muito obrigado pelos seus comentários. Vários deles foram muito pertinentes. Eu gostaria de tecer alguns comentários e caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade. A primeira pergunta que você fez foi sobre se a agência atuaria, se essa resolução se aplicaria à relação entre agentes privados. A resposta que eu te dou, categoricamente, é não. O que acontece? O plano de projeto, se vocês quiserem dar uma olhada depois, ele diferencia claramente o escopo das atividades. O arbitramento seria na relação entre agentes privados, na agência atuando como um agente, não como árbitro, porque é um ambiente estatal, né? E aí tem um pouco diferente as relações definidas nesse assunto. Então, a relação entre agentes privados ela vai voltar à discussão no futuro próximo, porque é a continuidade desse projeto em si. Então, essa resolução ela trata especificamente da agência atuando, se submetendo a um ambiente paraestatal. Você perguntou se a agência nunca iniciaria um processo arbitral. E essa discussão também surgiu ao longo dos debates. E a agência, querendo ou não, ela é um órgão público, com fé pública e com autoexecutoriedade. Então a questão se a agência decide e ela apresenta uma decisão, obviamente que como ela poderia levar essa decisão a um ambiente paraestatal, sendo que ela tem capacidade de decisão? Essa é a pergunta que a gente sempre se levanta para isso. E assim, com todo respeito, eu te falo com sinceridade, porque esse desafio foi perguntado se teria alguma hipótese dessa. A gente tentou vários modelos, sendo bem sincero, a gente discutiu muito isso e não conseguiu levantar nenhum elemento dessa questão. O outro tópico que você perguntou sobre a questão da admissibilidade. O que acontece? De novo, uma das questões relacionadas é a questão dos direitos disponíveis e dos direitos indisponíveis. Então, um dos fatores essenciais seria a agência entender se enquadraria claramente nessa questão de disponível e indisponível. Mas o foco desse artigo que você questionou, o artigo 5º, se não me engano, ele é mais para ter um saneamento da questão. Então, assim, para ter uma delimitação do tópico a ser debatido, do tópico a ser discutido com relação a esse assunto. Obviamente que tem também um juízo de valor, uma análise com relação a esse assunto. Mas, de qualquer forma, a gente agradece ao questionamento e aí eu te dou uma resposta assim. Isso será levado à discussão com a equipe técnica, a gente vai reanalisar esse levantamento que você fez. Com relação à questão que você me levantou do sigilo. Com relação à questão do sigilo, antes de dizer da capacidade da agência sobre decisão, eu queria falar sobre a questão do artigo 9, inciso 9. Você falou outras hipóteses a critério da NTT, respeitados o artigo 22 da LAI. Eu queria te agradecer e eu te garanto que a gente vai dar uma analisada nessa configuração dessa redação desse artigo, ou desse inciso, porque não é que eu estou dizendo que está certo ou que está errado, mas assim, será reanalisado. Com relação à capacidade da agência de dizer sobre sigilo ou não, e aí vem de novo uma responsabilidade pública da agência. Tem vários estudos da Uncitral, essa questão da relação de arbitragem entre o agente público e o agente privado, ela é muito discutida no ambiente internacional. Inclusive tem parâmetros e recomendações distintas para quando a arbitragem entre agentes privados exclusivamente, por exemplo, a arbitragem comercial, e quando a arbitragem de infraestrutura entre agente público e agente privado. Então, assim,
a responsabilidade de zelo sobre informações públicas ou informações privadas, informações sensíveis, isso é uma das responsabilidades da agência, tratar esse tipo de informação. Porque quando a gente decide por publicizar ou não publicizar determinada informação sensível, você afeta também as relações de mercado entre os agentes concorrentes, então acaba que nessa questão da decisão sobre quais informações são sensíveis ou não, aplica-se aqui também uma responsabilidade da NTT com relação a tanto a parte regulada, que está em debate com ela, quanto contra os agentes envolvidos no mercado. Por fim, a questão das custas que você levantou e citou inclusive a audiência pública da Norte-Sul, e isso também vai ser, a gente agradece a contribuição e isso vai ser levado em debate com as áreas técnicas. Por fim, eu só posso te responder com relação a esse tópico da Norte-Sul, o seguinte: na 13448, artigo 31, parágrafo 2º, está expresso: as custas e despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurados, serão antecipados pelo parceiro privado e, quando for o caso, serão restituídos conforme posterior deliberação final em instância arbitral. Então, assim, eu te respondo, esse texto da resolução foi calcado nesse artigo de uma lei. Então, assim, o contrato, por mais que ele tenha a liberalidade de decisão entre as partes, ele é vinculado a norma, à lei. Então, assim, a nossa fundamentação clara para esse artigo de custas foi o artigo 31, parágrafo 2º. Com relação à questão que você perguntou sobre a resolução ser uma norma geral e os contratos terem natureza mais específica, é bem essa interpretação. Por exemplo, o fato da agência ter vários contratos definidos em vários espaços temporais distintos, acaba que, por exemplo, alguns contratos prevêem já uma câmara arbitral específica. Não faria sentido, por exemplo, um contrato que prevê a câmara arbitral XYZ e a agência aplicar, no caso, o artigo 24, que fala assim: para fins dessa resolução, a escolha das câmaras arbitrais cadastradas será feita em conformidade com o decreto regulamentador do parágrafo 5º do artigo 31. Então, realmente, assim, um dos critérios, dos zelos que a gente teve à elaboração da resolução foi respeitar o que estava disposto nos contratos, obviamente que de forma que houvesse harmonia no ordenamento. Obrigado. Obrigado, Leopoldo, pelos esclarecimentos. Gostaria de convidar agora o senhor Maurício Portugal Ribeiro, advogado da Portugal Ribeiro Advogado. Bom dia, eu queria, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa da agência de trazer esse tema à discussão. De fato, é um tema que vem sendo tratado muito intensamente no âmbito legislativo, né, como já mencionado aqui, e, finalmente, né, com a Lei 13.448, a gente teve aí a superação de uma posição do Tribunal de Contas que reprimia, represava essa necessidade do uso da arbitragem e dos meios alternativos em geral de solução de conflitos em lugar do uso do poder judiciário. Um momento muito importante, porque temos uma série de concessões, particularmente aí da terceira etapa de rodovias, com problemas graves que vão requerer eventualmente o uso da via arbitral, contratos com previsão de cláusula arbitral. Bom, eu queria fazer algumas sugestões, eu vou apresentar contribuições por escrito posteriormente, mas eu queria, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena pedir para os senhores considerarem a possibilidade de separar claramente na resolução a aplicação de regras para novos contratos e a aplicação de regras para contratos em curso. Olhando as cláusulas arbitrais dos contratos da terceira etapa de rodovias,
me parece que algumas das regras da resolução, se aprovadas, entrarão em conflito, né, com essas normas previstas no contrato. Para dar alguns exemplos, a exigência de uma reunião sobre mediação. Né? Essa exigência não existe nos contratos da terceira etapa de rodovias. É verdade que o custo de você fazer a mediação não é muito alto, né? Pode ter um custo de tempo. Às vezes a empresa está numa situação difícil, já precisa recorrer à via arbitral, e aí a exigência de você ter que marcar uma reunião de mediação, e nesse contexto você está atrasando mais, né, a solução do conflito e às vezes tornando mais grave a situação da empresa. Não existe a exigência de você recorrer à via da mediação para ter acesso à arbitragem nesses contratos. Então, eu entendo que esse dispositivo não pode se aplicar como exigência, né, mas apenas como uma opção, né, a esses contratos. Outro tema mais difícil de lidar é o tema das despesas em torno da arbitragem. Do jeito que está na resolução, tudo será pago quando houver despesas a serem pagas pela agência, elas serão pagas por precatório. Se você pegar regras sobre isso que está nos contratos da terceira etapa, não há previsão de adiantamento do total das custas pelos concessionários. Essa exigência é sensível porque você tem concessionárias em situação difícil, né? Tem concessionária que acabou de entrar com pedido de arbitragem, vocês devem estar cientes disso, que foi uma concessionária que teve a caducidade decretada. Né? O grupo controlador está em recuperação judicial e achar que a concessionária tem condições de arcar com as custas e esperar 3 anos, 2 anos de arbitragem, mais 2 anos para que o precatório seja pago, é uma presunção que nem sempre corresponde à realidade. Então, a adoção dessa regra em relação aos contratos em curso pode caracterizar, inclusive, dificuldade de acesso à arbitragem, e nesse sentido, né, não vai ser difícil de você dizer que há contrariedade lá ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que permite o acesso ao Poder Judiciário. A Corte Arbitral aqui faz, às vezes, de Poder Judiciário, acesso ao Poder Judiciário quando você tiver qualquer ameaça de lesão a direito. Então, você está, em alguns casos, na prática, o efeito disso vai ser você impedir o acesso ao Judiciário. Tem um caso que eu acho importante vocês considerarem, que, pelo que foi falado aqui, certamente vocês não viram esse caso, é um caso prático que está acontecendo nesse momento com essa agência. Num processo arbitral, em que a agência é parte, a União também é parte. E a União entrou com a reconvenção, ou pelo menos disse que vai entrar com a reconvenção. Dependendo do valor dessa reconvenção, isso vai impactar substancialmente o valor das custas. Né? Então, é a situação que talvez vocês não tenham, pelo que foi dito aqui, não foi considerada, que essa resolução não é só para casos em que a NTT será parte. A União também será parte em alguns casos. Né? Você está discutindo, por exemplo, indenização por investimentos não amortizados. Eu acho que é necessário que a União seja parte, né? Porque a noção de poder concedente no nosso ordenamento é uma noção que envolve muitos órgãos, muitas vezes muitos órgãos e muitas entidades. Né? Você tem atribuições que são dadas a esses órgãos e entidades que, na verdade, dividem, né, essa posição de poder concedente. Né? Alguns têm algumas competências, outras, mas todos integram poder concedente. Então, num caso desse, em que a União faça uma reconvenção, dependendo do valor do pedido da União, isso aumenta as custas de maneira bastante relevante, pode aumentar de maneira bastante relevante, e pode impactar a capacidade da empresa de adiantar esses honorários, essas despesas relativas à arbitragem, né, para ter acesso ao
poder judiciário que aqui é apresentado, como diria, né, Ponte de Miranda, pela Corte Arbitral. Além disso, tem algumas outras coisas que me causam um pouco de, digamos assim, desconforto, porque eu creio que, assim, legalidade questionável, e aí não é só apenas em relação aos contratos que já tem cláusula arbitral, etc. A ideia de que a NTT faça um juízo de admissibilidade para a instauração do mecanismo de solução de conflitos é alguma coisa que, assim, para mediação, você pode instituir isso, colocar isso nos contratos e isso vai funcionar. Mas para arbitragem não faz o menor sentido, né? Hoje é regra legal entre nós o princípio da competência das cortes arbitrais. As cortes arbitrais definem qual é a sua competência, né? A NTT não pode definir qual a competência do poder judiciário ao qual ela está submetida, que nesse caso é a corte arbitral, né? Então me parece que a NTT, como parte, não pode obstar, por meio de entendimentos que ela tenha sobre qual é o objeto do conflito, o enquadramento do conflito, da controvérsia, ela não pode obstar o acesso à corte arbitral. Quem define a sua competência é a corte arbitral. Também me parece estranho o modo como está escrito lá, da vinculação da corte arbitral às normas da NTT. Hoje é absolutamente pacífico, por exemplo, que as cortes arbitrais podem declarar a inconstitucionalidade de normas legais, tá? Não com efeitos gerais, com efeitos concretos sobre o caso em análise, né? Então, a corte arbitral tem todos os poderes que o poder judiciário tem, né? No caso concreto. Ela não tem poderes gerais, né? Efeitos gerais, erga omnes, mas tem efeitos utissingulis sobre o caso concreto. Então, ela se vinculará às normas da NTT se ela entender que essas normas são válidas do ponto de vista formal, ou seja, do ponto de vista da forma como elas foram criadas, e do ponto de vista material, né? Se o seu conteúdo for um conteúdo adequado diante do que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, a vinculação da corte arbitral é ao ordenamento jurídico. E certamente as normas produzidas pela NTT, se foram produzidas adequadamente, né, terão que ser consideradas pela corte arbitral. De maneira que não me parece adequado uma disposição que dá a impressão, né, na minha leitura, que está se tentando criar um dogma em relação às normas que são emitidas pela NTT, um dogma para os árbitros, né? A NTT não tem esse poder, eu acho que está fora, inclusive, da competência dela fazer isso, né? Um último ponto que eu acho que é importante mencionar é sobre o problema da informação sigilosa. Isso é uma coisa muito delicada em alguns casos, né? E a NTT, novamente aqui, a NTT é parte, né, de uma controvérsia. Ela não pode, a NTT, decidir qual é o status de uma informação que é dada pela outra parte, a corte arbitral, com a finalidade de resolver aquela controvérsia, né? Não é a NTT que pode classificar se uma informação é sigilosa ou deixa de ser sigilosa. Em cortes arbitrais, estou falando isso porque já fui árbitro em algumas, sou advogado nesse momento de uma arbitragem aqui perante a NTT e estou contratado para mais 6, né, que a NTT será parte. Assim, na minha experiência, fora outras, né, que já fiz, estou só mencionando a experiência específica, o tratamento de questões sigilosas, geralmente a arbitragem, é feita antes do momento, né, de início propriamente do funcionamento da corte arbitral, né? Se você usar a
terminologia da CCI, né, que é a Câmara de Comércio Internacional, que é a Câmara que está prevista nos contratos de concessão de rodovia, a disciplina sobre isso é feita geralmente na ata de missão, né, que é o termo de arbitragem, onde as partes, por acordo, decidem, né, como serão tratadas as informações sigilosas. Não havendo acordo sobre isso, o tratamento disso é feito de acordo com as regras da Câmara, né, que emite as regras, a Câmara escolhida pelas partes, que emite a regra sobre a arbitragem e da Corte Arbitral. Não pode a NTT, como parte de um conflito, decidir ela o que é público e o que não é de um documento fornecido pela outra parte com status de sigiloso, né? Evidentemente que se esse documento já tiver vida pública, etc., a Corte vai definir que não faz sentido, né, que esse documento não tem o status de sigilo. Mas a NTT tem que pedir à Corte, não é a NTT que define. A NTT ela pode definir dentro do processo administrativo, que, aliás, só para encerrar, né, e acho que essa é a questão talvez que esteja por trás de todos esses questionamentos, assim, o processo administrativo nas agências reguladoras tem uma característica inquisitorial ainda, né? Por quê? Porque a agência ela é ao mesmo tempo juiz e ela, de certa forma, é parte, porque ela representa o interesse público, né? Você não tem uma outra parte no processo administrativo. A União geralmente não participa dos processos administrativos nas agências, né? Raramente ela faz. Então a agência apresenta o interesse público e ela é juiz também. Tá? Ela é, digamos assim, se você for olhar um processo penal clássico, ela é ao mesmo tempo o acusador e o juiz. Tá? Isso não é admissível no processo arbitral. Né? Então, muitas desses pontos que eu estou tratando, na minha opinião, parece que é uma influência da forma de funcionar do processo administrativo, que nas agências reguladoras tem o quê de inquisitorial. Isso não é... Estou falando mal, tá? Estou constatando apenas, não é um juízo de valor. E que esse aspecto inquisitorial não pode ser levado à arbitragem, porque na arbitragem a NTT será parte. Ela não será mais o regulador com poder de decisão, como se juiz fosse, né, do interesse público a ser aplicável entre concessionário, usuário e poder concedente. Obrigado, né, eu fico à disposição dos senhores que precisarem e certamente vamos fazer contribuições por escrito no momento oportuno. Agradeço a contribuição do senhor Maurício Portugal Ribeiro, advogado da Portugal Ribeiro Advocacia. E o Leopoldo vai fazer alguns comentários. Bom dia, senhor Maurício Portugal. Muito obrigado pelas contribuições. Todas elas foram anotadas e foram anotadas pessoalmente, depois serão degravadas, então eu espero poder responder algumas das questões que o senhor levantou. Se me permite, eu gostaria de começar pelo final. E quando o senhor cita o processo inquisitorial, de forma alguma, e aí eu falo como pessoa, eu entendo isso como ofensa, qualquer coisa, porque a nossa própria estrutura brasileira do direito, ela tem um quê inquisitorial da origem no próprio sistema do Código de Processo Penal e depois do Código de Processo Civil, e isso vem sendo, inclusive, debatido constantemente na academia. Mas eu queria começar por esse tópico para falar porque, de forma alguma, a intenção na construção desse texto foi trazer essa questão inquisitorial, muito pelo contrário. Eu acho que, se o senhor teve acesso à nota técnica, a fundamentação teórica, metodológica do texto, na verdade, foi dar o máximo de flexibilidade, o máximo de estabilidade aos contratos envolvidos na história. A base teórica, na verdade, foi a teoria dos contratos incompletos, naquela discussão para a manutenção de relações de longo prazo. Então, a ideia, na verdade, é priorizar uma relação associativa de cooperação entre agentes, não a questão inquisitorial de uma forma mais ativa.
Agora eu passaria aos tópicos. Bom, o senhor fez alguns comentários sobre a separação de regras entre os contratos anteriores e os contratos futuros. Eu agradeço muito essa contribuição. Teria até interesse em saber um pouco mais desse raciocínio. Agradeço e a gente vai analisar. Isso vai ser levantado a tópico para análise futura, será discutido com a equipe. Bem interessante isso. O senhor fez uma ponderação entre a relação do Poder Judiciário e da estrutura arbitral. Com todo respeito, só tem um ponto aqui que a submissão ao Poder Judiciário é obrigatória. Então, o Estado você tem que submeter ao Poder Judiciário independentemente da questão. Ao passo que na questão, a jurisdição, no caso arbitral, ela é voluntária. Então, não seria compreensível a aplicação integral do conceito do livre acesso ao Poder Judiciário na questão arbitral, pelo menos ao entender da equipe. Com relação aos precatórios e custas e o levantamento que o senhor fez com relação à reconvenção, pedido da União, esse tipo de tópico foi ventilado em algumas discussões, mas será levada à discussão novamente com relação a essas ponderações que o senhor fez, também será analisado com a equipe. A questão que o senhor levantou, como eu respondi ao... com relação à questão da admissibilidade, como conversei com o Regis do DENA, representante da NTF, aqui não é uma intenção é uma questão de saneamento do debate, mas também de decisão, de opção da agência à submissão desse ambiente arbitral. De forma alguma, a ideia seria realmente fazer um controle inquisitorial, como falado anteriormente, mas o estabelecimento de relações e de discussões de saneamento do processo. Com relação à constitucionalidade, que o senhor falou da análise de questões legais, eu trago a discussão o próprio artigo 1º da lei de arbitragem, quando ele fala, artigo 2º, né? Artigo 2º, parágrafo 3º, quando ele fala assim, que a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Esse tópico trata muito claro com relação, de novo, àquela separação, até os tópicos levantados pela UNCITRAL, que as relações arbitrais entre o poder público e agentes privados é parcialmente distinta da arbitragem levada especificamente entre agentes privados. No caso da arbitragem entre agentes privados, em tese presume-se que o interesse das partes seja exclusivo. No caso da administração pública e o agente privado, você tem sempre a presunção de que tem interesses da própria comunidade, da própria população dos envolvidos na história, superiores ao agente que está discutindo o ambiente arbitral. Mas, de qualquer forma, todas essas contribuições que o senhor levantou serão levadas à discussão no grupo, na equipe de trabalho. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Agradeço, Leopoldo, pelos esclarecimentos. Gostaria de chamar agora o senhor Gabriel Gomes, advogado da empresa XVBM Advogado. Bom dia. Primeira coisa, gostaria de parabenizar a iniciativa, principalmente a apresentação do Dr. Leopoldo, que foi muito ilustrativo. Parabenizo também os colegas pelas apresentações anteriores, eu acho que a gente está de acordo em diversas das críticas em relação ao projeto. Primeiro aspecto, eu acho que precisa ficar um pouco mais claro na resolução, essas questões relacionadas quando a NTT é parte e quando a NTT não é parte. Eu acho que muitas dessas dúvidas que estão surgindo, e que vão surgir principalmente depois da aplicação, é justamente qual que é o papel da NTT na condução da solução alternativa de controvérsias. Esses papéis vão mudar de acordo com o status que a NTT vai ter no processo. Bom, acho que a maior parte das contribuições anteriores são relacionadas a questões sobre arbitragem. Eu gostaria de trazer, a gente ainda vai apresentar também contribuições por escrito, provavelmente quando elas estiverem mais maduras no final do processo, mas a gente gostaria de fazer alguns apontamentos, apresentar alguns questionamentos sobre mediação. A nosso ver, o tema da mediação, como bem apontou o Dr. Leopoldo na sua apresentação, ele tem um potencial sim
de ser um mecanismo de solução de controvérsias barato e muito eficaz, porque a vinculação das partes em relação à solução consensual é muito maior do que em relação à submissão ou uma decisão arbitral ou uma decisão judicial. Né? E diversos avanços houve na questão institucional, na questão legal, relacionada à mediação e à atuação do poder público, né? Principalmente depois da lei de mediação. Então, eu acho que o primeiro questionamento sobre mediação é que são apenas 2 dispositivos, né? O 11 e o 12, e ainda assim de uma maneira relacionada exclusivamente praticamente a prazo. Eu acho que valeria a pena vocês haver uma maior densificação do conteúdo da mediação, né? Como é que a mediação vai funcionar ali procedimentalmente, né? Quais são os aspectos principais relacionados à mediação? Como é que isso se dá, como é que se dá a vinculação desse processo de mediação com a lei de mediação, né? Com a lei 13.140 de 2015. Bom, disso surgem algumas dúvidas, né? Primeiro, como é que a NTT vê a execução em si do procedimento de mediação? Né? Como eu apontei, a questão ali é relacionada exclusivamente a prazo. Como é que se dá? É só uma reunião de negociação, que é o que parece que está sendo ali? Então não é mediação. Eu tenho apenas uma reunião de negociação da NTT com o interessado na abertura do procedimento. A mediação é um instrumento preferencial de solução de controvérsias, como o doutor muito bem apontou na manifestação anterior. O ato de instalação do tribunal arbitral ele é vinculado a uma realização prévia de mediação, ou só uma reunião de negociação prévia, como vocês apontaram, para, por exemplo, ventilar questões relacionadas ao procedimento, quais são as questões controversas, o que eu preciso fazer de instrução probatória. No processo de mediação, ela é acessória a arbitragem, ou ela é um mecanismo de solução de controvérsias per se? Isso é muito importante ficar melhor definido na resolução. Eu acho que ela ainda peca nesse sentido. Ainda, a figura do mediador. Se eu tenho um processo de negociação, eu não preciso me preocupar muito bem com isso, mas para uma mediação ser eficaz, o papel do mediador é essencial. Eu não tenho nenhuma indicação no processo, na resolução, sobre qual que é esse mediador, quem que será esse mediador, quais são as competências que eu preciso para esse mediador. Para o mediador eu preciso ter uma formação específica sobre mediação, ou pelo menos conhecimento claro no processo de negociação, como é que ele vai conseguir auxiliar as partes a chegar a uma solução consensual para o problema. Será contratada uma câmara de mediação, na forma que a lei de mediação apresenta, ou a NTT vai constituir uma câmara de mediação interna para solução de conflitos entre os jurisdicionados da NTT, e não pela NTT em si, evidentemente. Como é que isso fica, né? Como é que fica a mediação quando a NTT for parte? Ela não pode ser mediadora e parte do conflito que ela está mediando, evidentemente. Né? Existe uma preocupação muito importante com o processo de mediação da confidencialidade, pelo menos durante a mediação. A mediação, para ela ser mais eficaz, para esse processo ser mais eficaz, é importante que ele seja livre de pressões externas. As partes, para chegarem numa solução consensual, elas já estão numa situação devidamente pressionada. Então, mesmo que eu possa levantar o sigilo nos termos que a resolução apresenta, ou como acontece, por exemplo, em algumas questões no CAD, como o doutor bem apontou, eu conheço melhor, eu acho que é importante assegurar o sigilo durante a confidencialidade, pelo menos durante o processo de mediação, e depois é possível discutir o que pode ser liberado de informações ou não, e evidentemente submeter todo esse conteúdo aos órgãos de controle. Né? Então, se existe também uma preocupação, e isso precisa ficar mais claro na resolução também, de proteger o ato final da mediação, o termo de compromisso, o termo de mediação, seja como vocês quiserem denominar esse instrumento, ele precisa dar maior segurança jurídica às partes envolvidas no processo. Ainda, daí em relação à arbitragem, saindo da mediação, que a instituição do tribunal arbitral, como o Dr. Bin falou, quando contactada a NTT para a abertura do procedimento arbitral, ele tem que ser um ato vinculado. Isso precisa estar claro na resolução. A resolução ela funciona com uma cláusula compromissória aberta. Então, a instituição do tribunal arbitral, ela precisa ser um ato vinculado. Isso seria muito importante que tivesse um dispositivo expresso, deixando isso claro, para não haver dúvidas como as que a gente discutiu nas duas últimas manifestações anteriores.
né? E, finalmente, né, é importante também, voltando para a mediação, uma maior vinculação com a lei de mediação. Né? Talvez deixar a lei de mediação, que ela tem uma maior densidade relacionada ao procedimento, deixar clara ela como um instrumento de aplicação subsidiária à resolução. Acho que seriam essas as nossas contribuições nesse momento, mas a gente ainda se reserva o direito de apresentar contribuições por escrito até o término do processo de consulta pública. Com licença. Muito obrigado. Agradeço, Gabriel Gomes, advogado da XVE Advogados. Passa a palavra ao Leopoldo Baer. XVBM. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel Gomes. Muito obrigado pelas contribuições. Foram excelentes. Com certeza a gente vai discutir vários desses pontos que você levantou. Diferente dos outros, eu me reservo ao direito de não explicitar cada um dos tópicos que foram levantados, até porque foram vários e tomaria muito tempo, e ainda tem alguns assuntos que a gente pode discutir com a comissão, então eu posso correr o risco de falar coisas que não podem ser tão relevantes no final. Com relação, de novo, eu vou utilizar do mesmo tópico como eu utilizei na fala anterior. Eu gostaria de começar do final, quando você faz referência. Você falou que para a gente fazer referência expressa à lei de mediação. Se você olhar na minuta, artigo 1º, parágrafo único, o processo de solução de controvérsias abrange a autocomposição nos termos da Lei 13.140. Não, só para te explicar que a gente está vinculado à própria lei de forma clara. Com relação à função que você perguntou logo no começo, com relação à função da NTT com os agentes regulados ou dos agentes regulados entre si. Foi essa a pergunta? Só pra... Não, na verdade, eu acho que precisa ficar um pouco mais claro o papel da NTT nos diversos mecanismos de solução de controvérsias, mesmo na arbitragem mais claro, na mediação. Né? Como é que isso vai funcionar? Porque é o seguinte, o projeto, e aí seria interessante até pela conversa, pela toada de 2 comentários, eu acho que a gente vai disponibilizar na internet o plano de projeto para ficar muito clara essa distinção entre o que é o arbitramento e o que é a arbitragem. Optou-se, inclusive, por fazer 2 resoluções distintas, exatamente para marcar de forma bem clara a distinção do papel da agência como membro participante num procedimento de solução de controvérsias, incluindo a arbitragem, e na participação da NTT como sendo um agente que atua ativamente na solução de controvérsias entre agentes privados, que seria o arbitramento. Como eu falei no início da apresentação, que eu realizei mais cedo, essa audiência pública de hoje ela se vincula especificamente à questão de controvérsias nas quais a agência ela se torna parte do processo. A parte na qual a agência assume uma preponderância ali de agente que atua na solução de controvérsia será tratado numa outra resolução apartada dessa aqui. Esse é o primeiro tópico. Só em relação a esse aspecto, então eu preciso deixar claro nessa resolução isso é importante, porque isso aqui vai ser o ato normativo. Desculpa, eu posso, se você não se incomoda, eu posso te pedir de falar no púlpito, até porque essa conversa está sendo gravada. Porque como está sendo gravado, para ficar registrado. Ok. Tá. Só para constar na degravação, a contribuição sobre o tópico falado anteriormente de Gabriel Gomes será trazido por escrito. Com relação aos outros tópicos, a sugestão realmente será debatida com a equipe técnica para a gente desenvolver as discussões com relação à mediação. Eu acho que os apontamentos, até por uma questão realmente numérica, assim, e aí vem ele não uma análise de qualidade, mas uma análise de quantidade, quando você vê que a gente trata apenas de 2 artigos sobre a questão da mediação e diversos outros sobre a questão da arbitragem, realmente é um tópico a ser levantado. Isso vai ser levantado para discussão com a equipe, sobre as necessidades, sobre a questão do detalhamento. Com relação à confidencialidade também vai ser discutido novamente. A questão da Câmara Arbitral, isso foi um dos tópicos que a gente discutiu e que está verificando como que isso vai ser aplicado. A equipe técnica realmente está levando isso à discussão. Isso foi
separado até para ver como isso se desenvolveria. Se você tiver com alguma dúvida com relação a esse tópico, se você vai ver que, na verdade, como eu expliquei ao longo de todo o texto, a inspiração desse trecho foi baseada num trabalho realizado pelo próprio ANP. Na própria ANP, quando ela trata sobre a questão da conciliação, da questão de solução de controvérsias, aqui está no parágrafo 39 da nota técnica número 1, quando fala, utiliza como referência as minutas contratuais da 14ª rodada de concessões. E aí a gente utilizou, e isso vai ser rediscutido, as suas contribuições foram interessantes em todos os aspectos, eu acho, e com certeza será trazido à discussão futura. Então eu agradeço e espero a contribuição de todos. Agradeço, Leopoldo, pelos esclarecimentos. Gostaria de informar que não temos mais nenhum inscrito. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar, agora no período da manhã. Então, como não temos mais nenhum inscrito, a gente vai fazer um intervalo agora para o almoço. A gente dá continuidade à audiência às 14 horas. E eu gostaria de lembrar que só haverá sessão no período da tarde se tiver inscrito até às 14h30. Tá? Agradeço e até às 14 horas. Da audiência pública 004/2018, convidamos para compor a mesa o presidente dessa audiência, o senhor Leopoldo Cunha, o presidente da sessão, Leonardo Mesquita Cavalcante, secretária Lorena Silva e a representante, a procuradora da AGU, senhora Neila Moura. Com a palavra, o presidente da sessão. Boa tarde, né? Temos só um participante. Eu gostaria de saber se gostaria de se manifestar. Ele esteve pela manhã já, né, acompanhando. Então, conforme previsto no cronograma, né, não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata conterá o evento realizado, o relatório específico dessa audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet, no endereço eletrônico www.ntt.gov.br, audiência pública número 4/2018, e em nome da diretoria da NTT agradeço a presença de todos e dou por encerrado o presente ato. Boa tarde.